Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os meus irmãos já estão em pé, vamos fazer uso de um texto sagrado. Nós vamos nos utilizar também do texto de primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Glória a Deus. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Quem encontrou, diga amém. Você que está com o material da Escola Bíblica de Obreiros, nós temos aí a palestra de número 1, palestra 1, com o título O Obreiro como Modelo de Lealdade. E também está inserido aí o texto para facilitar. Leiamos a palavra, diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despeceiros dos mistérios de Deus. Em algumas versões nós temos a palavra que já foi trabalhada inclusive esta tarde, a palavra mordomos. Além disso, requer-se dos despeceiros, dos mordomos, que cada um se ache fiel. Quem pode, diga amém. Podeis tomar o vosso assento. Meus queridos irmãos, eu quero de início agradecer ao meu Deus por esta rica oportunidade de contribuir com esse trabalho que foi idealizado pelo nosso pastor Josias, pela irmã Elícia, missionária, primeira dama do campo, e nós somos gratos por estar aqui. Que Deus abençoe mais e mais o nosso pastor. Estamos ali em Tucumã, trabalhando para Deus, e temos apoio irrestrito, apoio total do pastor Josias naquele trabalho, e somos gratos pela confiança. Que Deus abençoe a todos. Os irmãos de Tucumã, quero dizer a vocês que eu estou animado por estar com vocês aqui. Dos obreiros que nós temos ali, trouxemos a maioria, e vencendo os obstáculos, estamos felizes, contentes com Jesus, por estarmos fazendo o trabalho de Deus. Minha gratidão pela vida da minha família, da minha esposa, que está comigo, a missionária Érica, que nos ajuda a fazer o trabalho de Deus. Aos nossos líderes que compõem aqui a nossa diretoria do nosso campo, Deus abençoe, pastor Enéas, pastor Milton, pastor Zé Barros, demais pastores, colegas, Deus os abençoe. O pastor Júnior, satisfação lhe ouvir, que Deus continue lhe abençoando de uma forma muito especial. Queridos, nós temos um tema geral que está sendo trabalhado, está aí na capa da sua apostila, o companheirismo no ministério e a fidelidade do obreiro. Eu gostaria que você repetisse esse tema. Vamos lá? 1, 2, 3. Pronto, nós vamos começar com o subtema o obreiro como modelo de lealdade. Só para a gente ter uma visão panorâmica do texto, do seu contexto, tanto imediato, anterior como posterior. Nós usamos aqui a carta de Paulo aos Coríntios. Os irmãos sabem que essa carta é uma carta que Paulo enviou para tratar algumas situações. Do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo tratou das divisões que haviam na igreja. Tinha o grupo que se identificava com Paulo, grupo que se identificava com Apolo, com Pedro. Tinha o grupo que dizia que se identificava com Jesus, somos o grupo de Jesus.
É entendido por alguns que esse era o pior grupo que tinha ali. O grupo que dizia assim: nós somos de Jesus, era o pior grupo, porque eles ignoravam as lideranças, e nesse subterfúgio de dizer que tinham um link direto com Jesus, geravam danos à boa ordem do trabalho. Então, do capítulo 1 ao capítulo 4, você vai ver aí a questão dessas divisões que Paulo vai trabalhar. Paulo trabalha também sobre as imoralidades que foram denunciadas naquela igreja, a disciplina. No capítulo 7, Paulo fala da vida do casado, da vida do solteiro, do chamado, enfim, são muitos os temas. 1 aos Coríntios fala lá a partir do capítulo 11, nos dons espirituais, na boa ordem do culto. E nesse texto, Paulo faz uma introdução, ou dá um pequeno toque, na defesa do seu apostolado, e ele diz um critério necessário para o obreiro. O texto diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiro dos mistérios de Deus. O versículo 2: além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Na introdução da apostila aí, a gente começa com essa pergunta: além disso, o que? Além das recomendações do versículo 1. As recomendações do versículo 1 é que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros, mordomos dos mistérios de Deus. Você vai encontrar aí no seu material o conceito de dispenseiro. Temos aí o vocábulo grego, anote aí. Estamos em uma escola, você pode usar sua caneta, mexer na sua apostila. O vocábulo grego aí, oikonomos. Esse dispenseiro, ele é um administrador de uma casa, administrador de bens, administrador daquilo que não é seu. Por isso, esse mordomo precisa ser fiel, precisa ser leal. Amém ou não amém? Vamos para o tópico de número 1, marcas de um obreiro fiel. E eu quero que você leia comigo os tópicos que tem aí, para que você vá participando. Vamos ler juntos? Marcas de um obreiro fiel. Qual é a primeira marca que nós temos aí? Qual é a segunda marca? Terceira marca? Próxima marca? Pronto. Continuando, o dispenseiro não busca glória própria, mas a do seu Senhor. Entre os sinônimos de fidelidade, nós temos aí 5 sinônimos de fidelidade. Nós temos primeiro lealdade, honestidade, comprometimento, confiança e constância. Amém? 5 sinônimos de fidelidade. Queridos, nós estamos falando de companheirismo, de lealdade. Estamos numa escola bíblica de obreiros. Deus nos trouxe aqui para que a gente seja melhorado, para que a gente seja trabalhado, redirecionado, fortalecido, para que a gente possa ampliar os nossos horizontes.
O dia a dia da igreja, com a sua dinâmica, culto, programações semanais, às vezes a nossa visão fica ofuscada por alguma situação, mas momentos como este, Deus está nos aparelhando para a gente servir melhor. Eu quero que você tenha isso em mente. Deus está nos aparelhando para que nós possamos servir melhor. Pegando essa palavra aí, mordomo, administrador, dispenseiro, vamos aqui ampliar a visão. O dispenseiro, o mordomo de uma casa, ele cuidava da dispensa, ele cuidava de pessoas, tinha pessoas sob o seu cuidado. Então o apóstolo Paulo, irmão Danilo, o apóstolo Paulo, ele foi muito feliz na escolha da palavra, porque ele escolheu alguém que não era o dono, mas que tinha uma grande responsabilidade. O dispenseiro, pastor Juscelio, cuidava de pessoas, porque tinha outros ali sob seus cuidados. Ele cuidava, pastor José, da lista de compra, da feira da casa, dos itens, da mercearia, do alimento, das provisões alimentícias. O dispenseiro cuidava de tudo isso. Diga comigo aí, o dispenseiro cuidava de pessoas, cuidava também de dinheiro. Pronto. O dono da casa precisava confiar, precisava ter no seu auxiliar, no seu dispenseiro, no seu mordomo, confiança. Dr. Russell Norman Champlin, ele diz que essa expressão mordomo, usada por Paulo, ela também era uma expressão governamental. Existiam também os mordomos que eram notáveis administradores auxiliares do governo. Então perceba que Paulo usa uma palavra nobre. Ser obreiro, você que é obreiro, quantos aqui tem mais de 10 anos que são consagrados como obreiro, auxiliar, dirigente, que tem essa experiência de auxiliar? Mais de 10 anos, levante a mão. Pronto. Tem alguém aqui com mais de 15 anos que é obreiro na casa de Deus? Mais de 15 anos? Temos alguns. Tem alguém aqui com mais de 20 anos que é obreiro? Olha aí, está diminuindo as mãos, mas nós temos aqui mais alguns veteranos. Quem aqui tem mais de 25 anos que serve na causa de Deus como obreiro? Eu quero uma salva de palmas aqui para esses que já atingiram bodas de prata. Eu achei foi fraca as palmas, eu confesso. Uma salva de palmas aí para os veteranos. 25 anos. Cadê os novinhos que foram consagrados aí auxiliar de 5 anos para cá? Cadê? 5 anos para cá. Olha aí a nova geração, a nova remessa. Quem tem aí menos de 2 anos de auxiliar? Menos de 2 anos. Menos de 1 ano de auxiliar. Menos de 1 ano, está aqui. Muito bem. Eu quero dizer para vocês que é um privilégio ser obreiro na casa de Deus. O teu pastor te indicou, te chamou, e eu conheço a igreja que nós congregamos, eu sei a identidade que nós carregamos. O teu pastor te consagrou, não foi para tu não mudar de ministério não. Eu vou consagrar esse camarada aqui que ele se admirou ali do ministério tal que abriu ali na esquina. Não, não foi isso não. O teu pastor te consagrou, te chamou, é para que você ajude a administrar os negócios de Deus. Deus te chamou para isso. Você foi visto, seu esforço foi reconhecido, e você agora está ajudando teu coordenador de área, teu pastor,
você está cuidando de uma congregação, de um setor, porque Deus te chamou para que você trabalhasse auxiliando na administração dos negócios do reino de Deus, e isso é motivo de alegria. Você se alegra por ter sido chamado para tão nobre tarefa? Glória a Deus, glória a Jesus. Eu fui consagrado a líder de mocidade, eu tinha 13 anos de idade. O pastor Josias dirigiu o primeiro culto na frente da casa da minha avó. Foi dar posse ao pastor daquele trabalho, não é isso, pastor Josias? Eu era uma criancinha. Tempo depois, eu fui consagrado a auxiliar com 13 anos, e o pastor me colocou como líder de jovens, e não tinha nenhum jovem. Eu era líder de jovem numa igreja que não tinha nenhum jovem, pastor Sandro. Eu achava bom, porque eu liderava a mim mesmo, e eu nunca desobedeci uma ordem que eu mesmo dei para mim, né? Então eu achava bom. Começamos ali a servir ao trabalho de Deus, e eu entendo e motivo você a entender que servir a causa de Deus é um privilégio. Vamos para o tópico de número 2. Por que falar sobre lealdade? Por que falar sobre lealdade? Primeiro, porque o tema lealdade é bíblico. Me responda aí, eu vou perguntar e você diz. Por que falar sobre lealdade? Primeira resposta: lealdade é um tema bíblico. Segunda resposta: para que a equipe ministerial seja bem sucedida. Nós temos um pastor aqui, irmãos, que tem dons de Deus na vida, mas mesmo nós com os dons de Deus em nossa vida, nós não somos onipresentes. Não é isso, evangelista Rômulo? Nós não somos onipresentes. Não tem como nós estarmos em todo lugar ao mesmo tempo. São muitas congregações no campo. Por isso a obra de Deus conta com obreiros leais. Obreiro que é leal, mesmo quando ele sabe que não vai ser monitorado. O pastor presidente não está vendo, não tem ninguém aqui, mas eu preciso ser leal. Nós temos obreiros aqui em São Domingos do Araguaia trabalhando. Acredito que o obreiro deve estar por aqui. É longe, eu não sei quantos quilômetros daqui lá. É longe. Tucumã, 262 quilômetros aí para dentro. Esses obreiros que estão se espalhando, que estão plantando, nós precisamos falar sobre isso aqui. É muito ruim trabalhar com quem a gente não confia. É muito ruim trabalhar com quem a gente não confia. Por isso que o tema lealdade é pertinente. Precisamos falar sobre lealdade. Terceira resposta: para que o amor de Deus encha a igreja. Aonde existem pessoas leais, aonde existem pessoas leais, o amor de Deus enche a igreja. E coisa boa é a igreja cheia do amor de Deus. Isso é bom, isso é maravilhoso. Outra resposta: por que nós precisamos falar sobre lealdade? Para que haja um ministério duradouro. Se você não é leal, teu ministério não sobrevive, porque a lei da semeadura é infalível, e aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você planta, você colhe. Então nós precisamos da lealdade para que haja um ministério duradouro. Temos aí os textos fundamentando. Por que nós precisamos falar sobre lealdade?
para que haja recompensa aos obreiros. Recompensa aos obreiros. Mateus capítulo 25, versículo 21. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quem pode, diga amém. Vamos lá, nós estamos aqui numa escola de obreiro. Vamos trazer algumas ilustrações reais aqui, amém? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, obreiro. O sucesso do teu ministério depende da tua lealdade. Você precisa ser leal a Deus. Você precisa ser leal a quem acreditou em você. Tem um pastor que acreditou em você, lhe colocou nessa congregação, lhe mandou para essa cidade, lhe autoriza a dirigir culto. Você precisa ser leal. E a nossa lealdade, às vezes, ela é colocada à prova. E as provas que nós enfrentamos, as lutas, as propostas, eu vou mudar a palavra aqui, as propostas, elas chegam em momento de necessidade. Elas chegam em momento de necessidade. Diga comigo assim: o diabo espera a fome aumentar. Só vocês, 1, 2, 3. O diabo poderia ter tentado Jesus com 5 dias. Transforma essas pedras em pães com 12 dias. Mas ele esperou o quê? Esperou a fome aumentar. Irmã Elícia, o diabo é especialista em esperar a fome aumentar. E o obreiro, quando a fome dele aumenta, a gente tem fome por um bocado de coisa, irmão. Todo mundo aqui tem fome. E o diabo está de olho na nossa fome. E é nessa fome que nós revelamos se há lealdade ou não. Tem gente que tem fome de posição, fome de dinheiro, fome de carinho, fome de um bocado de coisa. Ali naquela tribo de Judá, aonde nós dirigimos aqui por 5 anos, eu estava mais alguns pedreiros no meio do sol quente lá cavando a vala, e chegou um irmão. Isso aqui é comum, não é um caso isolado. Chegou alguém e disse assim: pastor, por que eu não deixo o dízimo da minha PR? Quem sabe aqui o que é PR? É PR que chama, né? Como? PL. Ah, é PL, da Vale aí, uma grana alta. Por que eu não deixo o dízimo aqui? Isso é comum, né? Em alguns círculos, em alguns lugares. E ali, meus irmãos, é o momento que é onde você vê a proposta chegando no momento da fome, necessidade, pedreiro para pagar, material para comprar, os crentes no meio do tempo. É aonde você tem que decidir quem você realmente é. O diabo espera a fome aumentar. Eu recomendei àquele irmão: não, irmão, nós não construímos aqui assim. A gente faz um sorteio, a gente faz uma campanha, o senhor entrega na tesouraria, a igreja tem uma porcentagem da congregação, mas não é assim que a gente trabalha. Nós precisamos, obreiros de Deus, que esse sentimento esteja no coração de cada um dos senhores. Se você é leal, resista, seja fiel. Nós vivemos em uma época que tem gente que não está mais nem esperando a fome aumentar. Tem gente que cai na primeira oferta. Eu nem chamo de queda, aí já se joga. Não é nem mais queda, né? Se joga. Tem gente que já aceita uma proposta na primeira curtida, no primeiro aperto de mão mais demorado, no primeiro olhar. Aí o coração já estremeceu, a perna já balança e tudo já começa
a esfriar, já não tem mais a mesma sede para orar. Aí caiu não, se jogou. Deixa essa palavra de alerta. Deus nos chama para lealdade, e Deus te colocou num local estratégico, naquela congregação, naquele bairro. Você, meu querido obreiro, esqueça a geografia, esqueça os buracos do bairro. Às vezes a gente está muito impressionado com detalhes visíveis. Lembre-se que Deus te colocou lá por uma razão estratégica, e Ele conta com a sua lealdade. Quem está vivo, diga amém. Glória a Deus. Bom está, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Queridos, vamos em frente. Terceiro tópico: crise de lealdade como evidência de uma crise de integridade. Eu quero que vocês leiam comigo aí esse parágrafo desse tópico. Vamos lá, eu vou começar e vocês continuam. O obreiro deve ser primeira constatação, letra A. Leia comigo, letra A. Não é uma pergunta, irmãos. Eu gostaria de estar fazendo uma pergunta e ser respondido, alguém dizer: não, pastor, isso não existe. Mas não é uma pergunta, não. É uma constatação. Há quem pregue arrependimento sem jamais tê-lo experimentado, irmão Marcos Ferreira. Letra B, podem ler, letra B. Manuseando contribuições sagradas, mas tendo o coração dominado pela ganância. É outra constatação, não é uma pergunta, é uma realidade. É uma realidade. Letra C: a quem caminhe entre os fiéis, mas esteja arquitetando traições. É uma realidade. Precisamos meditar sobre estas coisas. Letra D: a quem tenha, mas negue a eficácia dela. Às vezes nós temos sonhos, propósitos, e não esperamos o tempo de Deus, e isso é trágico, perigoso. Não é assim que Deus trabalha. Deus tem um homem para cada tempo e tem um tempo para cada homem. Deus conta com pessoas leais, que o seu sorriso seja verdadeiro, que o seu conselho seja verdadeiro. Eu me lembro que quando eu fui transferido aqui para Tucumã, pouco dia depois a gente fez uma vigília. Antes eu ainda estava por aqui, e na vigília alguém profetizou para mim que não era tempo de eu sair. E alguns irmãos vieram para mim: pastor, o senhor está transferido, e o profeta falou que não é para o senhor sair e tudo. Eu disse assim: o Deus que revela, Ele sabe a quem revela, e a autoridade sobre o campo não sou eu. Eu não vou chegar no meu pastor dizendo assim: não, eu não vou porque Deus falou comigo. Não. Se é Deus que está usando o profeta, Deus leva o profeta no lugar certo. Deus leva o profeta no lugar certo. Tem gente que fica com embaraço,
por causa dessas experiências. Deus conta conosco em posições estratégicas, e nós vamos vencendo pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Letra E, quem está com a sua apostila aberta? Letra E: a quem seja estimado pelos irmãos, mas jamais foi aprovado por Deus. Tem esse clássico texto aí de Mateus 7, 22 a 23. Muitos dirão naquele dia. Como é que eles dirão, igreja? Não profetizamos nós em teu nome. Que mais? Pronto. Muitos nesta situação, estimados pela opinião pública. Quero só dar uma palavrinha bem aqui, pastor Alessandro, licença aí, sobre essa questão do profeta que revelou lá para ele que não era tempo dele sair, né? Irmão, Deus não quebra princípio, irmãos. Deus não quebra princípio. O anjo, pastor Josias, da igreja de Laodiceia, olha a situação da igreja de Laodiceia, mas Deus não chamou ele de ex-anjo. Deus foi ao anjo, porque Deus respeita a autoridade. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ao anjo da igreja de Éfeso, Deus respeita princípio. Então isso é importante que nós, obreiros de Deus, estejamos atentos. Queridos, nós já estamos partindo para a nossa conclusão. Eu quero fazer alguns apontamentos nessa nossa primeira participação nesta tarde. Nós estamos em uma escola de obreiros, e eu quero dizer para você, obreiro de Deus, que quem foi chamado para o fronte não pode viver com a mentalidade de recruta. Você é um obreiro de Deus. Você pode levantar a sua mão direita comigo e dizer comigo assim: eu não posso ter uma mentalidade fraca. Diga assim: Jesus me chamou para o fronte da batalha. Segundo apontamento que eu quero fazer aqui: nós não estamos na salinha do maternal aqui, do discipulado. Nós estamos em uma escola bíblica de obreiros. Deus cria situações para mexer conosco, para nos melhorar. Eu estive acompanhando uma situação há um tempo atrás, uma situação grave. E quem estava em volta da situação dizia: não, mas não pode dizer isso com ele, porque ele tem uma história aqui no campo, ele já fez isso. Irmão, ter história não é salvo-conduto para você criar problema no campo. Não é salvo-conduto para você criar problema no campo. Se você tem uma história, então respeite a sua história, honre a sua história. Obreiros precisam ser vistos como obreiros. Então aqui não é a salinha do maternal da EBD, aqui é um quartel, aonde Deus, através da liderança que Ele constituiu nesse campo, reuniu esse exército que veio aqui nesta tarde, para te preparar, para que você cresça no trabalho de Deus. Quem pode dizer comigo amém? Terceiro, a gente faz alguns apontamentos e tem gente que às vezes fica com algumas reservas. Olha, isso aí é muito sério, não toca nesse assunto, pastor Alessandro. Aí tem gente que usa o texto, por exemplo, 1 Coríntios 10, 12. Quem está em pé, olhe para que não caia. Irmão, isso aí não é desculpa para você não condenar o erro. É um alerta da palavra de Deus para você vigiar. Isso aí não é salvo-conduto para você ser um pregador frouxo, um pastor frouxo, um obreiro frouxo. Deus te chamou para você ser corajoso. Na convenção, às vezes,
Tem pastor que diz assim: vão excluir um ali, e é estatutário levantar a mão, é estatutário. Eu não vou levantar a mão porque eu não sei, amanhã pode ser o meu nome. Irmão, essa não pode ser a expectativa de um homem de Deus. Não, negativo. A expectativa de um homem de Deus é amanhã estar melhor do que hoje. A nossa competição não é um com o outro, é com nós mesmos. Amanhã você precisa ser melhor do que hoje. É isso. Outro apontamento que eu quero fazer: aquilo que vai ser tratado, aquilo que Deus reservou para que seja tratado aqui nesse encontro, não se trata de ser rude quando algum pastor, quando a liderança motiva os obreiros a serem aguerridos, corajosos. Não se trata de orgulho, não se trata de ser rude, mas se trata de ser sério. Há um abismo entre o zelo e a indiferença doutrinária. Nós não podemos ser indiferentes. Você não pode ser um auxiliar indiferente. Saber que o pastor precisa de você, saber que a igreja precisa de você e você não reage, não congrega, não vai, não faz. Você não pode. Eu já tomei o microfone, tomei assim entre aspas, de alguns auxiliares, pedi o microfone. Quando algum auxiliar está dirigindo o culto, aí chega a hora da oferta, sabe as contas que a gente tem para pagar. Aí o obreiro: pois é, irmão, a irmã Cantuína, vamos tirar a oferta. Aí eu fico: irmão, só desse jeito que tu vai falar, irmão? Tu sabe o tamanho da prestação que nós temos esse mês? Parece uma indiferença. Parece que o sentimento que está no coração do pastor não está no coração do obreiro. E Paulo disse assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vocês precisam, nós precisamos ter o sentimento que está no coração do pastor Josias. Você precisa ter o sentimento do teu coordenador de área, do teu pastor, do teu dirigente. Precisamos ter esse mesmo sentimento. Não posso ser indiferente. O que mais? O padrão apostólico, irmãos, do obreiro fiel, do obreiro leal, desse dispenseiro que não cuida do que é seu. O padrão de excelência, irmão, é grande. Quem almeja o episcopado, excelente obra deseja. E a necessidade da igreja não pode tirar o critério. Eu estou precisando de auxiliar, então deixa esse aí mesmo. Ele bate na mulher dele, mas eu preciso dele, né? Esse auxiliar não é dizimista, mas não tem outro. É só esse aí. Aqui acolá ele chega aqui na igreja com a boca fedendo a cachaça, mas é só o que eu tenho. Diga comigo assim: a necessidade não elimina o critério. Você está precisando? Ore a Deus. Jesus Cristo disse que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Aí sabe o que é que ele manda fazer? Ele manda orar: rogai, pois, ao Senhor da seara, e Ele vai enviar trabalhadores para a seara. Tem que rogar. Está precisando de obreiro? Ore, que Deus vai preparar obreiros santos, dedicados, apaixonados, devotados. Já estou finalizando. Paulo diz para Tito, capítulo 2, versos 7 e 8: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, seriedade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Amém ou não amém? Tem gente que diz assim: eu não me importo com o que dizem ao meu respeito. Deveria se importar, porque o obreiro de Deus precisa ter bom testemunho. 1 Timóteo 3:7, que tenha bom testemunho dos que estão de fora.
que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Outro apontamento que eu quero deixar aqui nessa primeira palestra, nessa nossa primeira participação: o obreiro leal, que tem a visão de Deus de fazer acontecer, precisa morrer para si, para que consiga servir. Abra mão das suas opiniões, das suas vaidades. Abra mão das suas opiniões, das suas vaidades. Fuja das armadilhas. Tem armadilhas contra os obreiros, armadilhas de relacionamento, com relação ao pastor, ao seu líder. Existem armadilhas. Fuja dessas armadilhas. Aleluia. Obreiros frouxos formam discípulos frágeis, mas obreiro sério forma colunas. Diga comigo: obreiro frouxo forma discípulos frágeis. Agora diga comigo: obreiro sério forma colunas. Amém? 5 minutos para me encerrar. A lealdade, ela é necessária. O pastor se encontra em diversas situações. A obra vive diversas dinâmicas. E o obreiro ao lado do seu pastor, respeitando, acompanhando, auxiliando, fazendo companhia nas festas, nos mutirões, fazendo companhia até em velório. Eu já fiquei preocupado em alguns velórios que fui ministrar a palavra, fazer o culto fúnebre, e quando olho o celular, obreiro justificando: não, pastor, eu não vou porque eu não me sinto bem. Irmão, quem é que se sente bem em velório, irmão? Só dono de funerária mesmo. Você vai não é para se sentir bem, você vai é porque a Bíblia diz: chorai com os que choram. É isso. Vá, acompanhe o seu pastor. Se o pastor não puder ir, vá no lugar dele, ministre a palavra. A família precisa de apoio. E aqui eu finalizo citando a ilustração que o escritor John Maxwell usa no livro O Líder 360 Graus. O líder 360 graus é o líder que dá o giro completo, que ele se dá bem, que ele consegue se relacionar com as diferentes esferas na sua liderança. Tem líder que ele se dá bem com o liderado dele, mas não se dá bem nem com os colegas e nem com o pastor presidente. Ele não sabe se relacionar, ele não quer se queimar com o povo dele. Ali com o povo dele ele vai tudo bem, mas não acata a ordem, joga gasolina nos motins que surgem. O líder 360 graus, eles têm a habilidade de trabalhar com o seu público, mas ele também se relaciona bem com sua liderança, com quem está acima, com quem está nas laterais. Tem gente que é um bom servo, serve bem quem está acima dele, todavia não cuida bem do seu povo, não ama. Eu lembro que aqui em Parauapebas uma família mudou de bairro, e eu recomendei para o pastor lá do bairro que aquela família ia: está chegando uma família aí. A resposta que eu recebi do pastor é: mas presta, pastor, eles prestam, dá retorno, dá algum retorno, vale a pena eu ir na casa deles? O obreiro de Deus não faz um tipo de pergunta desse tipo, porque ele sabe que ele foi chamado por Deus para fazer uma obra, e ele cumpre o seu papel para a glória do nome de Jesus Cristo. E se aquele público-alvo, como ele diz, não presta, Deus faz prestar, porque a palavra transforma, porque o evangelho é poder de Deus. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Para finalizar,
Diga comigo: quem carrega o título de obreiro. Você pode fazer melhor. Diga: quem carrega o título de obreiro carrega uma responsabilidade sagrada e será cobrado como tal. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por mais este momento, onde o Senhor tem nos permitido rever os nossos conceitos, redirecionar as nossas rotas. Que o teu Espírito aplique essa palavra ao coração de cada homem de Deus, de cada mulher de Deus que está aqui nesta tarde. Que a tua graça se estabeleça em nós e que nós sejamos fortalecidos para avançar, em nome de Jesus. E todos digam amém. Muito obrigado por poderes assentar. Deus abençoe.